Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã, da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós começamos uma nova série, então esperamos que vocês todos estejam bastante animados, que vocês estejam bem e principalmente que vocês tenham orado antes de iniciar a nossa aula e pedido ajuda ao Senhor, porque sem a ajuda dele é impossível que a gente possa aprender aquilo que ele quer nos ensinar. Então, hoje nós vamos para o livro de Daniel, é um livro do Antigo Testamento, nós estávamos no Novo, agora nós voltamos para o Antigo Testamento e para o livro de Daniel. E nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos do 1 até o 8. Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Até aqui. Então, crianças, hoje nós começamos essa nova série, tratando aqui no livro de Daniel. E é uma série muito especial, e eu acredito que é uma das minhas favoritas e de muitos de vocês também. Mesmo aqueles que não conhecem, que vão conhecer hoje, vão gostar bastante. Onde há muitos ensinamentos para nós hoje. E nós ouvimos falar aqui desta situação, né? Que mais uma vez Judá, né, o povo de Deus, estava sofrendo na mão de um povo inimigo. E como nós vimos nas outras séries, né, o povo de Deus sempre sofria na mão do inimigo, muitas vezes sofreu, por causa de desobedecer ao Senhor, por causa de não ouvir aquilo que o Senhor dizia, não obedecer os mandamentos, adorar outros deuses, a viver em pecados terríveis. Então, o Senhor mandava os profetas para que os profetas avisassem, para que o povo se arrependesse, para que o povo obedecesse ao Senhor e assim pudesse ter uma vida boa. Mas o povo desobedecia, o povo pecava. Então o Senhor tinha que mandar o castigo ao seu povo. E mais uma vez aqui nós vemos essa situação, como nós vimos na nossa leitura, o povo de Judá sofrendo na mão de um reino inimigo, governado por um rei chamado Nabucodonosor da Babilônia. E nós vimos aqui no começo da nossa leitura que o povo de Judá estava sitiado. E o que é estar sitiado?
é quando o exército inimigo, ele quer conquistar aquela cidade, aquela nação, e ele cerca aquela cidade e as pessoas não podem sair e nem entrar. Então chega uma hora que vai acabando as coisas, principalmente a comida. Então as pessoas vão morrendo de fome até o ponto que não tem mais jeito, né? E aquele exército inimigo invade e conquista a cidade. E foi isso que estava ali acontecendo com Judá. E nós vemos aqui Daniel, né, e seus amigos, que eram adolescentes, jovens ali, sendo levados, né, presos para a Babilônia. Mas, conforme nós fomos lendo, nós vimos que a situação de Daniel foi um pouco diferente. Ele não foi levado para trabalhar no serviço pesado, né, ele não foi levado para ficar preso num calabouço, numa prisão fria, fazendo trabalhos forçados, né? Daniel e seus amigos aqui, eles foram escolhidos, né, para estarem ali um dia a serviço do rei. E a cidade de Babilônia, crianças, era um local ali naquela época que era uma das cidades mais modernas que existiam no mundo, né? Quando a gente pensa em coisa antiga, né, na antiguidade, a gente tende a lembrar das ruínas que a gente vê hoje, né? Quando nós vamos estudar as coisas antigas, nós vemos, né, aquele deserto, aquelas ruínas. Então a gente às vezes não consegue pensar como aqueles lugares um dia foram lugares suntuosos, lugares especiais, lugares com uma beleza que até mesmo hoje seriam talvez um dos lugares mais bonitos do mundo. E a Babilônia era esse lugar, era aquele lugar que todo mundo queria um dia conhecer e estar, porque era uma cidade enorme, muito bonita, bem planejada, com ruas largas, com grandes construções, muralhas, portais. E ali se tinha muito conhecimento. As pessoas desejavam ir para a Babilônia para ter conhecimento. Então, hoje, como nós poderíamos pensar, talvez você que seja um pouco maior, você um dia deseje ir para um outro lugar, para um outro país, né, que é melhor onde nós moramos, que tem um lugar que você vai poder aprender uma profissão que você quer muito ser, né? Não sei, talvez ir para os Estados Unidos e um dia estar na NASA e ser um astronauta, ou ir para a Europa para aprender alguma profissão que só poderíamos aprender lá, né? Ou até mesmo aqui no nosso país, uma cidade que você já foi, que você achou muito bonita, muito especial, que você gostaria de morar ali. Então a Babilônia era esse local que era muito desejado e era uma das melhores cidades do mundo naquele período, se não a melhor, né? E com os reinados mais poderosos que existiam. E nós vemos Daniel indo para lá, né, nesta situação, que foi uma situação muito triste, né, muito difícil, porque Judá, que era a sua terra, foi atacada, conquistada, destruída, muitas pessoas morreram, somente as pessoas muito pobres continuaram em Judá, enquanto o resto foi levado como escravo para a Babilônia. E nós vimos aqui que Daniel e seus amigos foram escolhidos, né? Porque eles eram jovens de boa aparência, eles eram muito inteligentes, eles tinham muita sabedoria, muito conhecimento. E era um costume, naquela época, quando um rei conquistava uma outra nação, ele escolher, né, pessoas assim, para que um dia o servissem, né, no seu palácio ali, estarem junto dele. E então Daniel e seus amigos estavam diante de uma grande oportunidade, né? E Daniel foi um dos poucos jovens que alcançou essa pontuação bem alta, né? De ser um jovem muito habilidoso, de boa aparência,
de ser muito inteligente, né? E nós vimos que ele deveria aprender também a língua dos babilônios, né? Aprender também ali os conhecimentos daquele povo que ele não conhecia. E, além disso, ele ia receber do bom e do melhor em questão de conforto, de comida. Ele ia comer a mesma comida do rei. Então, receber a mesma comida do rei era a melhor comida, a comida mais gostosa, mais saborosa. Ele iria receber também. E depois de 3 anos que ele ia receber um treinamento especial, nesses 3 anos, né? Ele ia ter uma educação especial, onde ele ia aprender a língua desse povo, ele ia aprender a ciência desse povo e como estar na presença do rei. Então, depois desses 3 anos dessa escola especial que ele ia receber, esses jovens, eles estariam prontos agora para trabalharem na presença do rei Nabucodonosor. E nós vemos aqui, então, que Daniel, a gente pode pensar, nossa tia, mas Daniel então teve muita sorte, né? Porque ele foi escolhido para estar junto do rei, ele foi escolhido para ter uma boa educação e para comer, né, da melhor comida. Então, Daniel aqui estava numa situação muito boa. E realmente ele estava, né? E nós podemos pensar aqui que isso poderia fazer Daniel esquecer de onde ele veio, esquecer do seu país, né, do seu povo, do povo de Deus, esquecer do seu próprio Deus, né? Nós vimos aqui que Nabucodonosor, ele acreditava em um outro Deus. Na Babilônia havia templos a outros deuses, e quando ele invadiu Judá, ele pegou os objetos do templo do Senhor e levou para a casa do seu próprio Deus. Então Daniel poderia esquecer de tudo isso. Seu país tinha sido destruído, né? Então ele poderia agora esquecer de tudo, já que ele estava num lugar muito bom, recebendo do bom e do melhor. Ele poderia esquecer do Senhor, da lei do Senhor, porque agora ele estava diante de uma grande oportunidade, né? Ele poderia se tornar um dia governador, né? Ele tem um cargo muito alto, trabalhando ali junto do rei. E não era algo que fosse difícil de acontecer. A única coisa que ele deveria fazer para isso acontecer era obedecer aquilo que mandavam que ele fizesse. Só que nós vimos aqui uma situação muito importante, que Daniel teve que tomar uma decisão, né? A grande decisão que Daniel teve que tomar. E foi o quê? Ou Daniel obedecia ao Senhor, ou ele obedecia ao rei Nabucodonosor, né? E isso ele iria desfrutar dos prazeres, né? De estar ali naquele lugar tão maravilhoso. E qual era o problema com isso? Naquela época, crianças, o Senhor, para todo aquele que amasse o Senhor e quisesse obedecer o Senhor de todo o coração, haviam certas coisas que essa pessoa não poderia fazer. E uma delas era comer certos tipos de comida e beber certos tipos de bebida, alguns tipos de comportamento, né, deveriam ser evitados, né, por exemplo, como comer carne de porco e algumas outras coisas. Então, quando o eunuco, né, que é aquele servo ali do rei, diz que Daniel e seus amigos deveriam comer ali da mesma comida que vinha da mesa do rei, Daniel viu que ele teria que desobedecer o Senhor. Por mais que a comida fosse gostosa, por mais que aquela comida fosse apetitosa até mesmo nos olhos, né? Aquela comida maravilhosa sendo bem servida, Daniel, ele sabia que ele iria desobedecer ao Senhor se ele comesse daquela comida, se ele participasse ali, né, daquele banquete, e que ele teria que comer todos os dias por 3 anos, que era o tempo que ele ia estar
naquela escola especial. Então, Daniel estava diante dessa escolha, de tomar essa grande decisão. E o que fazer? O que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar de Daniel? Nós poderíamos pensar, mas eu estou tão longe de casa, eu estou a mais de 1000 quilômetros de casa, longe dos meus pais, nesse lugar maravilhoso, com tantas coisas legais, né? Eu vou seguir em frente, eu vou comer a comida do rei, né? Mas não foi isso, né, que Daniel fez. Nós vimos que ele decidiu obedecer ao Senhor. Para ele foi mais importante obedecer ao Senhor do que ter todas aquelas coisas boas e prazerosas. E o que poderia acontecer, né, se Daniel se negasse, né, e dissesse não? E que foi o que aconteceu. Nós vimos que ele pediu para o eunuco, o servo do rei, que ele não gostaria, né, ele não iria comer daquela comida, ele não queria se contaminar. Então, eles teriam que passar primeiro por grandes perigos. Por quê? Porque eles teriam que passar por grandes perigos. Daniel e seus amigos, eles amavam a Deus e eles queriam cumprir os mandamentos do Senhor. Só que por ele dizer que ele não iria comer daquela comida, ele poderia irritar grandemente os seus mestres, né? E provavelmente aquilo traria consequências terríveis, como prisão e morte até. Então, será que Daniel ele ia se manter firme diante de um perigo tão grande, né, ao ponto dele poder ser morto por não querer comer aquela comida? Outra coisa que eles enfrentaram seria a zombaria, né? A zombaria dos outros jovens, né? Ali não estavam só Daniel e seus amigos, haviam vários outros jovens, outros adolescentes que também foram escolhidos para aquela escola especial. E eles teriam que passar por essa zombaria. Porque imagine vocês numa mesa com só comida boa, do bom e do melhor, e você dizendo, não vou comer, eu só quero comer legumes e tomar água, né? Que foi o que Daniel pediu. Nas leituras que vocês vão fazer durante a semana, vocês vão ver com mais detalhes essa história. E eles seriam alvo de zombaria. Isso acontece muito ainda hoje em dia, crianças, né? Quando nós que decidimos amar e obedecer ao Senhor, nós nos encontramos em situações com os nossos amigos, né? Em escola, em outras ocasiões, ou até mesmo com familiares, né? Quando nós temos que dizer não para certas coisas, porque nós sabemos que são coisas que desagradam o Senhor. Então essas pessoas, elas zombam de nós, né? Você não sabe o que você está perdendo, isso é tão legal. Você fica aí, você não vai ver, você não vai assistir, você não vai comer, né? Tem muitas situações que nós passamos hoje, não é? E outra coisa também que eles poderiam enfrentar, que seria a exclusão. Como assim exclusão, né? Eles poderiam ser excluídos, eles poderiam perder aquela grande oportunidade de estarem naquela escola especial, de terem aquele treinamento de 3 anos que iria levar eles a uma posição muito importante. Então, diante dessas coisas que eles enfrentariam, né, eles poderiam ter tido muito medo, né, e pensado assim, não vamos perder essa oportunidade. Mas não foram isso, né? Não foi isso que aconteceu. E a decisão de Daniel foi se manter firme pelo Senhor. E o que foi que aconteceu? Nós vimos aqui que Daniel, ele teve grande coragem. Mas como ele teve essa coragem, né, diante de uma decisão tão difícil? Deus deu a Daniel essa coragem. Porque Daniel, crianças, ele amava o Senhor. Ele havia conhecido o Senhor já desde pequeno. Ele conhecia a Bíblia, que existia até aquele tempo ali, as Escrituras. E ele sabia que aquilo que o Senhor ensinava era o melhor.
era o melhor para ele. Era uma sabedoria que mesmo ele estando ali na Babilônia, um lugar cheio de conhecimento, aquilo que o Senhor ensinava na sua palavra era melhor. E uma outra coisa muito importante, que na verdade é a mais importante, Daniel, ele já havia crido, né, no caminho que o Senhor deu para o perdão dos nossos pecados. Daniel, ele sabia que ele era um pecador, e ele sabia que ele precisava de se arrepender dos seus pecados, e um dia, ia também acreditar que um dia o Senhor mandaria o Salvador, o Senhor Jesus, para morrer na cruz, e assim pagar pelos seus pecados. Então Daniel, ele era um jovem que já tinha nascido de novo. Ele já era um jovem que já tinha se arrependido dos seus pecados, que acreditava no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus um dia viria e morreria na cruz. Então, crianças, isso é o mais importante, porque sem um novo coração, um coração dado para o Senhor, no momento em que nós nos arrependemos, no momento em que nós pedimos por salvação, nós não temos como ter essa coragem. Quando mostram tantas coisas boas para nós, mesmo sendo pecado, nós escolhemos o pecado. O nosso coração na hora quer aquilo que ele acha mais legal, que ele acha melhor. Ele não vai ver que o que o Senhor quer é o melhor. Ele vai escolher o pecado. Então, a gente tem que se perguntar, será que se eu estivesse no lugar de Daniel, eu teria tido a mesma coragem? Né? Talvez a resposta seria não. Então, outra coisa, né, que Deus deu a Daniel e seus amigos foi conhecimento. Né? Eles eram jovens assim, muito inteligentes, e eles ali naquele momento, eles tiveram Daniel teve uma grande ideia de fazer um teste de 10 dias. E o que é esse teste? Que por 10 dias ele iria só comer legumes e beber água. E se eles não tivessem tão bem quanto os outros jovens, aí ele se faria o que o eunuco tinha pedido. Mas se eles ficassem bem depois desses 10 dias, eles iriam comer então somente aquela comida pelos 3 anos daquela escola especial que eles iam fazer. E foi o que aconteceu, né? A gente pode pensar, nossa, mas comendo só legumes e tomando água, eles ficaram melhor que os outros jovens, e foi exatamente o que aconteceu. Depois de 10 dias, o eunuco, o servo do rei, viu que eles estavam com uma aparência até mais bonita, eles estavam mais saudáveis que os outros jovens que comiam da comida do rei, que bebiam do vinho do rei. Então, por esses 3 anos, foi isso que Daniel e seus amigos comeram. Então, eles puderam obedecer ao Senhor, agradar ao Senhor e continuar naquela escola especial, não perder aqueles privilégios que eles tinham recebido. E além do conhecimento, crianças, né? Sabedoria. Eles já eram jovens, né? Muito sábios, muito inteligentes, mas aquela escola, né? Que eles estavam ali, eles aprenderam muito mais coisas, e no final daqueles 3 anos, eles foram escolhidos pelo próprio rei, porque eles eram os jovens que tinham ido melhor. Eles eram jovens que tinham saído melhor em tudo o que eles tinham que aprender, e agora eles eram aqueles que iriam trabalhar junto do rei. E nós vimos aqui, neste livro de Daniel, conforme nós avançamos, né, na nossa leitura, que muitos reis foram, né, passaram, e Daniel continuou ali naquele cargo especial por muito tempo, sendo conselheiro do rei. E além disso, ele ajudou o seu próprio povo, que estava lá em Judá. E Daniel e seus amigos também, mais pra frente, vocês vão ver isso em outras aulas, eles vão enfrentar dificuldades, grandes perigos, mas
por eles se manterem firmes do lado do Senhor, eles vão ser grandemente ajudados por Deus e vão ser livrados desses grandes perigos, mostrando que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é um Deus que realmente age em favor do seu povo. Então imaginem, crianças, né? Se Daniel ele simplesmente acreditasse em Deus porque era algo que foi ensinado pelo pai e pela mãe, era um costume, e ele não tivesse essa fé, esse amor verdadeiro no Senhor, ele não teria escolhido obedecer ao Senhor, ele teria escolhido os prazeres, né? E todas aquelas coisas boas da Babilônia. Mas por o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é um Deus verdadeiro, real, Daniel sabia que ele podia confiar e que o Senhor iria ajudá-lo. E foi isso que aconteceu. Então, crianças, isso é algo que nós podemos experimentar hoje, mesmo nós sendo pequenos. Nós vemos que aqui Daniel era um jovem, era um adolescente. E por ele conhecer o Senhor, ele foi livrado, né, de grandes problemas. E ele não perdeu, né, aquele privilégio que ele ganhou de estar naquela escola especial, de estar ali trabalhando junto do rei. Na verdade, ele ganhou mais coisas, ele foi mais abençoado. E é isso que o Senhor Jesus nos diz lá em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 29 ao 30, que todos nós que o buscarmos para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação e o servirmos, todos nós teremos coisas muito boas nessa vida e depois dessa vida, porque nós teremos a vida eterna. Então essas coisas, crianças, são muito valiosas, e estarmos do lado do Senhor não quer dizer que nós temos que parar de fazer as coisas, né, que nós gostamos e que nos deixam felizes. Na verdade, estar do lado do Senhor quer dizer que nós vamos fazer coisas muito melhores e coisas que vão nos deixar muito mais felizes. E principalmente saber que um dia nós teremos um lugar no céu. Então façam como Daniel, busquem ao Senhor, confessem os seus pecados a Ele e veja, através da história de Daniel, que vocês podem ter uma vida muito melhor se vocês ficarem do lado do Senhor. Então agora nós vamos entoar o hino número 7, a versão primeira, e ali diz que o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor hoje é o mesmo Deus de ontem, Ele não muda. E da mesma maneira que Ele ajudou a Daniel, Ele também nos ajuda hoje. Que Deus os abençoe.